Se tem um objeto de estudo que representa muito bem a biologia, são os integrantes do reino Animalia. Então agora começamos a nossa revisão de zoologia, primeiramente de invertebrados. Bora lá revisar esse conteúdo que é muito importante para a biologia. Iniciando então com os invertebrados, a gente tem aqui primeiro então os filos que representam os invertebrados, lembrando o filo dos poríferos, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes. Então eu vou começar revisando aqui as características gerais que podem ser discutidas dentro de cada um deles. Então vamos lá, iniciando aqui com o filo dos poríferos, que são organismos que a gente vai lembrar aqui na sua característica de serem, vamos lá, acelomados, acelomados, ainda caracterizados por serem diploblásticos, seguindo, ainda estão dentro do grupo dos protostômios, mesmo a gente sabendo que eles não têm, o desenvolvimento ali de tecidos verdadeiros, tá? E o plano de simetria é radial. Mas aí quando tu vai lembrar das características gerais deles, lembrar que eles são animais ditos atissulares, não apresentam tecidos verdadeiros, como já dito, e tem células que os caracterizam, como por exemplo os coanócitos. Tá? Então essas primeiras características que tu vai revisar. No filo dos quinidários também são acelomados, diploblásticos. Agora fecha aqui, ó. Por serem diploblásticos, eles vão apresentar substância de preenchimento nos poríferos, que é o chamado mesohilo, e nos quinidários, a mesogleia. Seguindo, nos quinidários ainda são protostômios. Aqui se encaixa muito bem, porque já há o desenvolvimento de um sistema digestório, simetria radial. E são animais, são os primeiros a apresentar tecidos verdadeiros, fazendo parte do sub-reino dos eumetazoários. Mas eles têm uma célula que os caracteriza aqui dentro, que são os quinidoblastos. Células, então, com característica de defesa. Mais adiante, os plateumintos. Os plateumintos são aqueles animais também acelomados. Agora, a primeira característica evolutiva aqui são os primeiros triploblásticos. Os primeiros triploblásticos, mas continuam sendo protostômios. Tá? Os protostômios e são os primeiros de simetria também bilateral. Tá? Bilateral. E agora uma característica interessante, porque eles apresentam o corpo achatado. Já os nemateumintos são os primeiros e únicos animais ditos pseudocelomados. Por serem pseudocelomados, eles têm uma cavidade que se abre entre a endo e a mesoderme. Também são triploblásticos, protostômios e de simetria bilateral. Mas são animais agora de corpo cilíndrico. Vou passar aqui. Cilíndrico. Seguimos porque os moluscos são os primeiros animais agora, muito legal isso, são os primeiros animais agora ditos celomados. Cavidade que se abre na mesoderme. Triploblásticos. Apresentam ecto, endo e mesoderme. Protostômios. Não esqueçam a definição, protostômio é todo aquele animal que lá no desenvolvimento embrionário o blastóporo origina a boca, de simetria bilateral.
E são aqueles animais que se caracterizam por exemplo, ter a concha e a rádula, que é uma língua raspadeira, uma língua raladora formada por pequenos dentículos de quitina. Seguimos porque os anelídeos são animais que também são, celomados, triploblásticos, protostômios, de simetria bilateral. E são aqueles animais que irão apresentar aqui a chamada metameria, que é o corpo separado, metameria, que é o corpo separado e organizado em anéis nesse caso. Tá? Agora, os artrópodes também seguem sendo celomados, triploblásticos, protostômios, ainda por cima de simetria bilateral. E seguimos por quê? Nesses animais eles vão ter duas características que são bem legais aqui. São aqueles que se caracterizam por ter patas articuladas e exoesqueleto, que é um exoesqueleto de quitina. Agora, os equinodermas são celomados, triploblásticos, são os primeiros, muito importante que eu vou falar agora. Essa cor não ficou boa. São os primeiros animais ditos deuterostômios, que no desenvolvimento embrionário, a formação do ânus, o blastóporo vai originar o ânus, voltam a ter o plano de simetria radial, e eles têm como característica o sistema ambulacral. Tá? Muito bem. Lembre-se só do seguinte aqui. Todos esses animais que eu assinalei agora, poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermas, temos os acelomados. Vamos começar dessa forma, os acelomados. Poríferos, quinidários, plateumintos. Pseudocelomados só e somente só nemateumintos. Seguimos. Por quê? Porque os únicos que são aqui celomados são moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermas. Depois, os únicos que são ditos diploblásticos, poríferos e quinidários, o restante é tudo triploblástico. Os únicos que são deuterostômios, equinodermas, de plano de simetria radial, os únicos que são eles, poríferos, quinidários e os equinodermas, certo? O resto é tudo simetria bilateral. Essa foi a primeira parte da nossa revisão de invertebrados. Passamos agora para a próxima característica, a próxima parte da nossa revisão. Na fisiologia comparada, agora a gente vai ver os diferentes tipos de sistema digestório no reino animalia para os invertebrados, iniciando aqui então com os poríferos, que para o sistema digestório a gente sabe que ele vai ser do tipo intracelular. Vamos lá, aqui ó, intracelular. Quem realiza esse sistema digestório é o coanócito e amebócito. Seguimos e lembrar que esse sistema digestório, ele não apresenta um sistema digestório, tá? Porque não forma órgãos, então praticamente ele é ausente. Seguimos, porque o sistema digestório dos quinidários, ele é um sistema digestório incompleto. Ele apresenta somente boca. E aí ele vai fazer um tipo de digestão aqui que vai ser de forma intra e extracelular.
celular. Opa. Já os plateumintos apresentarão um tipo de sistema, no caso, um sistema digestório, que é um sistema digestório também do tipo incompleto. Como a gente já viu, só com boca. Então, ele também vai fazer um tipo de digestão intra e extracelular. Mas, agora, os nemateumintos são os primeiros a apresentar um sistema digestório completo. Mas ele não tem como ser muito eficiente, então ele continua fazendo de forma intra e extracelular. Já os moluscos apresentarão um sistema digestório completo, com um tipo de digestão agora extracelular. Tu pode colocar nas tuas anotações que lá dentro da classe dos bivalves, eles fazem um tipo de digestão ainda intra e extracelular. Os anelídeos com o sistema digestório completo. Tá, os anelídeos com o sistema digestório completo agora também fazem um tipo de digestão extracelular. Lembra que eles têm uma característica lá no sistema digestório da tiflossole. Tá? Da tiflossole. Depois, temos aí o sistema digestório completo para os artrópodes e de forma extracelular. Já os equinodermas, um sistema digestório também, ele vai ser um sistema digestório do tipo completo, de forma extracelular. Daí eu tenho que colocar um detalhe aqui, exceto os chamados ofiuroides. Porque esses só vão apresentar boca. Tá? Então, esse foi o nosso resuminho de sistema digestório. Agora, nos cabe revisar o chamado, olha que legal, sistema circulatório. Eu adoro o sistema circulatório porque ele vai ser rápido agora para a tua revisão. Quer ver como? Começamos aqui com os poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. Nesses organismos, o que acontece? O sistema circulatório ele é do tipo ausente, ó, ausente e ausente. Os moluscos apresentam, então, um sistema digestório, que é um sistema aberto ou lacunar, igual dos artrópodes, ó. Já os anelídeos têm um sistema circulatório fechado. Ah, mas então, peraí, tem uma exceção lá nos moluscos. Lá na classe dos cefalópodes. Porque neste ele é fechado. Seguimos porque lá nos equinodermas, os equinodermas apresentarão um sistema respiratório, um sistema circulatório ausente. Por quê? Quem faz o papel do sistema circulatório é o sistema ambulacral. Então, esse foi nosso sistema circulatório. Agora iremos revisar o chamado sistema respiratório. Bom, o sistema respiratório, ele vai ser, então, ó, mais uma vez, ausente. E ausente
em poríferos, quinidários e plateumintos, bem como os nemateumintos. Todos eles fazendo um tipo de respiração já diretamente com as células, de forma cutânea a princípio. Mas os moluscos farão um sistema respiratório agora do tipo, vamos lá, do tipo branquial, pode ser cutânea ou pulmonar. Se for pulmonar, lembre-se, ela é feita na cavidade do manto. Depois, os anelídeos, ela vai ser ausente, fazendo um tipo de respiração aqui cutânea, indireta, porque os gases caem primeiro na corrente sanguínea, na circulação, para depois ser distribuído para os tecidos. Não vai direto para os tecidos. Nos artrópodes, a respiração, aqui para os artrópodes, então, ela vai ser feita de forma traqueal, insetos, quilópodes, diplópodes e alguns aracnídeos, o filotraqueal, tá? O filotraqueal, ou pulmão foliáceo para os aracnídeos, e branquial, tá? Para os crustáceos, tá? E o último, lá nos equinodermas, ele pode ser branquial, tendo brânquias reduzidas, ou ele é ausente. E aí quem faz o papel do sistema respiratório, mais uma vez, é o sistema ambulacral. Agora que a gente fez a revisão do sistema circulatório e do sistema respiratório, vale lembrar que esses sistemas só apareceram em moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermas depois do desenvolvimento de olha aqui, de um celoma. Certo? Quando aparece o celoma, aparece o sistema respiratório e circulatório. Chegando ao sistema excretor, vamos lá. O sistema excretor ele vai ser ausente em poríferos equinidários. Tá? Então, aqui ele vai ser ausente nesses dois. Agora, ele aparece em plateumintos e nemateumintos de forma comum, com os chamados protonefrídeos. Já os plateumintos sendo caracterizados pelas chamadas células flama, ou ainda solenócitos, e os nemateumintos com os renetes, que é aquela célula gigante na forma de H. Para plateumintos e nemateumintos, é interessante tu colocar nas tuas anotações aí que eles podem ter uma excreta nitrogenada tanto na forma de amônia como na forma de ureia, tá? Seguimos. Para moluscos, anelídeos, artrópodes, esse sistema excretor será na forma de metanefrídeos. Vamos lá, metanefrídeos. Bom, na forma de metanefrídeos, esse sistema excretor, nos moluscos, eles podem estar, por exemplo, de 1 a 12 pares, podendo ser chamado também de órgão de Bojanos. Já os anelídeos, eles vão ter um par por segmento. E aí os artrópodes apresentarão
os chamados, primeiro, túbulos de Malpighi, Depois, então, para insetos, quilópodes, diplópodes, alguns aracnídeos, as glândulas antenais, ou também glândulas verdes para os crustáceos, e as glândulas coxais para os aracnídeos. Então, o que a gente tem que saber aqui, ó? A classe insecta é ácido úrico. Então, na grande maioria dos artrópodes de vida terrestre, a excreta é na forma de ácido úrico, certo? Agora, os que são de hábito aquático, aqui os invertebrados, é na forma de amônia, certo? Então, a gente segue. E os equinodermas, o sistema excretor, ele vai ser ausente. Lembrando que quem faz a excreta é o sistema ambulacral. Muito bem, esse foi o sistema excretor. Vamos finalizar então a nossa revisão para os invertebrados com o chamado, muito legal, sistema nervoso, onde os poríferos não apresentam, é ausente. Esse sistema nervoso ele aparece em cnidários, mas ele é chamado de difuso. Ou seja, é um sistema não centralizado. Já em plateumintos, ele já acontece uma cefalização, já acontece uma centralização desse sistema nervoso, a partir da formação de gânglios, cefálicos e cordões nervosos. Como se fosse uma escada. Tá? Uma escada porque eles são interligados. Agora, os nemateumintos também apresentam gânglios cefálicos. Gânglios cefálicos e cordões nervosos. Lembrando, um dorsal e um ventral. Já os moluscos apresentam também gânglios cefálicos e uma rede nervosa. Lembrar aqui que é importante, né? Dentro dos cefalópodes é a visão mais desenvolvida entre os invertebrados, já apresenta o cristalino nos olhos. Os anelídeos também com gânglios cefálicos, né? Gânglios cefálicos e cordões nervosos ventrais. Lembrando, então, de caracterizar que são epineuros. Perdão. Ventrais. Lembrando que se são ventrais, hiponeuros. Agora sim. Os artrópodes com gânglios cefálicos e cordões nervosos ventrais também vão ser animais hiponeuros. Nas tuas anotações, tu tem que lembrar dos órgãos dos sentidos, como, por exemplo, olhos simples, olhos compostos nos invertebrados da classe, do filo dos artrópodes, ali os insetos, né, que tem os omatídeos, os estatólitos nos crustáceos, os feromônios, enfim, todas as características de órgãos dos sentidos. E os equinodermas, eles vão apresentar, então, aqui um anel
esofágico ligado a cordões radiais, cordões nervosos radiais. Então, este é o sistema nervoso e essa foi a nossa revisão para o reino animalia, caracterizando os invertebrados. Valeu? E até a nossa próxima aula de revisão do reino animalia, agora para vertebrados. Não perde lá!